Ó, iniciou a gravação, podem fazer a chamada. Bom, acho que já estão conseguindo visualizar aqui a minha tela. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre a regulação da ventilação, tá? Da ventilação pulmonar. Que é o último tema aí, dentre os temas abordados no sistema respiratório. Então, na verdade, a ventilação é um processo rítmico, né? Que acontece sem o processamento consciente. Assim como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ela também é um processo que acontece independente do nosso desejo. Apesar da gente conseguir exercer algum poder, né, que a gente vai falar na aula, e controlar até certo ponto a ventilação. A gente consegue interromper a ventilação, né, ou alterar o ritmo ventilatório em algumas situações. Mas, diferente do sistema do coração, né, que tem uma autonomia, né, a capacidade das células, pela propriedade das células serem marca-passo, né, no sistema, na ventilação, isso não acontece, porque os músculos envolvidos no processo de ventilação, né, como a gente discutiu nas aulas anteriores, são todos músculos esqueléticos. Então, teoricamente, eles exigem o estímulo de um neurônio motor que vai estimular a contração desses grupos musculares. Então, quem faz esse controle e esse estímulo da contração é um grupo de estrutura, um grupo de rede neuronal localizada no tronco encefálico, né? E a gente vai discutir exatamente como isso acontece. Apesar de eu trazer alguma informação, do livro trazer alguma informação, o controle da respiração ainda tem diversas questões que não foram respondidas e é um estudo muito difícil, né? A professora Di Silverthorne, ela traz bem essa informação no livro. Então, o que se tem, assim, se sabe informações básicas, que é o que eu vou falar para vocês, já dá para ter uma ideia de como isso funciona. Então, existe um gerador de padrão central que tem uma atividade rítmica intrínseca, que funcionaria como um neurônio marca-passo. Então, não é a célula muscular que tem atividade, né? Mas esses neurônios que têm esse potencial de membrana instável, capaz de disparar potencial de ação e estimular promover aí o estímulo dos músculos envolvidos. Então, esse gerador padrão central, ele tem o ritmo, ele determina o ritmo aí da ventilação, e esse ritmo da ventilação, ele sofre influência das necessidades dos tecidos. Obviamente, vai depender da demanda tecidual, e essa demanda tecidual depende do metabolismo da célula. E o que vai determinar esse ritmo é a concentração das pressões parciais de oxigênio e de CO2, que a gente vai discutir exatamente como isso acontece na aula. Então, como que isso acontece? A gente tem neurônios no bulbo. Então, aqui, no tronco, a gente tem alguns neurônios no bulbo que controla os músculos inspiratórios e expiratórios. Os neurônios da ponte, eles integram a informação, então esse grupo de neurônios localizados na ponte funciona como se fosse um centro integrador de informação, tá? E a ventilação está sujeita à modulação contínua por vários reflexos, associados a quimiorreceptor, mecanorreceptor, e também pelos centros encefálicos superiores. Então, quando a gente fala em quimiorreceptor e mecanorreceptor, a gente vai falar a localização desses receptores, onde eles estão distribuídos e a influência que eles exercem no controle. Então, esse grupo, essa rede neuronal localizada no bulbo, recebe aferências, tá? Periféricas, toda essa aferência sensorial, e vai enviar informação para o grupo da ponte. E esse grupo de neurônios da ponte influencia, então é uma troca de informação. Eles recebem informação, enviam informação, e o grupo da ponte controla esses dois grupos
de neurônios. Então, vou falar um pouco mais detalhado. E com isso, o ritmo ventilatório, ele pode ser acelerado ou diminuído, dependendo da demanda. Então, aqui essa figura, eu vou voltar nessa figura no final da aula, mas ela resume todas as influências que controlam o ritmo ventilatório. Então, a gente tem aqui emoções. Então, quando a gente fala em centros encefálicos superiores, a gente está falando basicamente estruturas superiores ao tronco encefálico. Então, estamos falando aqui, nesse caso, nessa figura, até na Silverthorne, ela engloba aqui o controle voluntário e emoções, porque quando a gente fala de controle voluntário, depende de comando de córtex motor, e quando a gente fala de emoções, de centros da região ali localizada no sistema límbico, relacionado às emoções. Porém, por que eu modifiquei essa figura? Porque quando a gente está falando de emoções, essas informações aqui influenciam os centros localizados no tronco encefálico, ponte bulbo. Quando a gente está falando de controle voluntário, existem neurônios corticais, né, do córtex motor, que ativam e inervam diretamente a musculatura relacionada à inspiração e expiração. Então, essas informações, quando a gente fala em controle voluntário, esse comando não passa no tronco, ele vai direto por vias descendentes córtico-espinhais, né? Córtico-medulares, que ativam diretamente a musculatura, tá? Então, aí não tem o envolvimento dessas estruturas do tronco. Então, eu fiz essa modificação. Então, resumindo aqui, tanto o controle voluntário pode atuar e aí exercem influência sobre a inspiração e a expiração. Emoções podem exercer também influência no controle, porém, independentemente do controle voluntário e da emoção, basicamente o que comanda o ritmo ventilatório são os níveis de CO2, conforme mostra aqui, e O2 e pH, tá? Então, a gente tem os quimiorreceptores bulbares e quimiorreceptor carotídeo e aórtico, tá? No seio carotídeo, na carótida, e no seio aórtico, na aorta, tá? São receptores localizados que detectam essas diferenças de concentração e vão enviar informação sensorial aferente, que essa informação vai ser processada, já vou mostrar para vocês, lá em bulbo e ponte, e vai influenciar o controle dos músculos inspiratórios e expiratórios, né? Então, quando a gente está falando em inspiração, os músculos principais são os intercostais externos e diafragma, tá? E dependendo da intensidade dessa inspiração, também a participação de escaleno esternocleidomastoide. Quando a gente está falando em grupo de músculos da expiração, quando é uma expiração forçada, existe a participação de grupos musculares, como a gente comentou, intercostais internos e músculos abdominais. Porém, quando não tem a demanda de uma expiração forçada, não tem ativação desses neurônios aqui, só o encerramento aqui, né, o relaxamento desses músculos. Então, isso é um panorama geral, e aí eu vou voltar nesse panorama geral no final da aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou detalhar todos esses controles aqui nessa aula de hoje. Bom, lá no tronco encefálico, né, a gente tem os grupos, né, porque tudo é uma rede neuronal. Então, existem os neurônios, né, a rede neuronal bulbar, vamos dizer assim. Então, existem os neurônios do grupo respiratório dorsal e os neurônios do grupo respiratório ventral. E lá na ponte, como eu comentei, os grupos pontinos, né, grupo respiratório da ponte ou pontino. Como é que isso funciona? Bom, o grupo respiratório dorsal, ele está ativo
na respiração basal, de repouso, então sempre ativo, tá? Então, ele estimula o diafragma e os intercostais externos via nervo frênico e via nervo intercostal, isso não precisa saber. Então, ele sempre está gerando, ele funciona como um gerador de padrão central. Todos esses grupos aqui, eles atuam em conjunto, tá? Mas quem gera o estímulo, esse estímulo parte aqui dos grupos dorsais aqui do bulbo, tá? Nessa região também chega as aferências sensoriais, que vão levar a informação para a ponte, que eu já vou falar a participação da ponte, que é o centro integrador. Então, assim, basicamente, respiração em repouso basal, quem está estimulando, quem está gerando estímulo para a contração dos músculos, esse estímulo está partindo do grupo respiratório dorsal. O grupo respiratório ventral, ele participa mais, ele tem uma participação mais efetiva, mais importante e mais ativa na respiração forçada. Então, ele vai estimular os músculos relacionados à inspiração forçada. Então, por exemplo, o esternocleidomastoide, que está mais associado à expiração forçada, e também os músculos expiratórios, da expiração ativa, né? Então, intercostais internos e abdominais. Quando que eles são acionados? Quem faz estimula só dorsal ou dorsal e ventral, quem faz esse controle geral são os grupos da ponte. E eles atuam principalmente como se fosse um centro integrador. Então, voltando, o grupo respiratório dorsal, como eu já falei para vocês, recebe aferência periférica de quimiorreceptor, tanto periférico quanto central, dos níveis de oxigênio, CO2 e pH sanguíneo. Então, recebe essas informações e essa informação vai para o grupo da ponte. E o grupo da ponte influencia o bulbo. Então, essa informação sensorial chega no grupo dorsal e essa aferência chega na ponte e que, por sua vez, influencia, né, nessa imagem aqui mostrando a setinha, tanto a necessidade de atividade do grupo ventral, quanto a velocidade dos dorsais. Então, ele controla a frequência e a profundidade, e isso vai dependendo dos potenciais de ação, estimulando os grupos musculares relacionados à inspiração e à inspiração forçada e expiração forçada, tá? Então, além disso, esse grupo da ponte também está sempre enviando sinais tônicos para controlar o ritmo respiratório uniforme. Então, ele está constantemente exercendo influência no grupo dorsal aqui. Então, basicamente, esse é o controle, esse é o funcionamento. Não precisa decorar isso, tá? Isso eu não vou pedir em nenhuma das avaliações. É só para vocês entenderem de onde sai o comando para neurônio motor contrair diafragma intercostal, como isso é controlado. Então, esses comandos, esses potenciais de ação partem desses grupos, dessa rede neuronal. A influência depende das aferências sensoriais de uso de oxigênio e de CO2, e isso também vai depender da qualidade respiratória dos pacientes, né? Se ele não tem nenhuma alteração, não é só demanda de exercício, de atividade física, mas também se o paciente tem alguma enfermidade relacionada à respiração, pode mudar essa quantidade de O2 e CO2 aqui no paciente, e também quando o paciente muda a altitude, porque isso vai também influenciar a quantidade de oxigênio que o paciente está respirando. Então, essas variáveis também
vão afetar diretamente o controle respiratório do paciente. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu não estou vendo aqui, acho que não chegou por enquanto nada de dúvida. Qualquer coisa, vocês. Se acontecer de eu não ver dúvida do chat e vocês perceberem que eu estou indo adiante com o conteúdo, por favor, me interrompam para eu poder esclarecer a dúvida no momento da aula. Bom, então aqui, como isso funciona, né? Esses neurônios, eles têm atividade, né? Eles geram essa atividade neuronal pelo grupo dorsal. São neurônios que têm uma ativação, vamos dizer assim, um potencial de membrana instável. Por isso que eu tenho atividade constante intrínseca, né? E eles funcionam como uma alça de retroalimentação. Então, começam os disparos mediados pelo comando do grupo dorsal, né? Isso é facilitado por esse potencial de membrana instável e eles trabalham como se fosse numa retroalimentação positiva. Então, começam os disparos e aí ele funciona como uma rampa. Então, começa o disparo e aí disparam todos os neurônios e aí tem a contração em massa dos músculos relacionados à inspiração, tá? Então, quando eu tenho ativação e tenho disparo e eles são ativados simultaneamente, para quê? Para que eu não tenha contração, né? Igual vocês viram lá no ritmo cardíaco, quando eu tenho contrações descompassadas, isso não acontece aqui, por conta dessa alça de retroalimentação positiva. Então, esses neurônios, eles têm esses disparos e disparam-se simultaneamente. E aí, quando finaliza, né, a inspiração, então eu tenho a contração dos músculos relacionados à inspiração, eu tenho a expansão da caixa torácica. Quando isso acontece, essa inspiração é interrompida, basicamente porque o potencial de ação ele é tudo ou nada, encerra o potencial de ação, a ativação desses neurônios ela é cessada, e aí eu cesso a contração dos inspiratórios e passo por uma fase de relaxamento desse grupo muscular. Então, a gente visualiza aqui nessa parte do gráfico superior a interrupção da atividade desses neurônios relacionados à contração dos músculos inspiratórios, que coincide com a expiração passiva, ou seja, depende do relaxamento desses músculos. E aí acontece a expiração, quando esses neurônios não estão estimulando e não está tendo contração desses músculos. E aí, ao final da expiração, a saída do ar, o término do relaxamento desse grupo muscular, inicia-se, gera novamente, inicia-se uma nova alça de contração, né? E aí eu tenho os ciclos ventilatórios aí durante a frequência basal aí de respiração. Então, isso é o basal, respiração em repouso, tá? Então, eu vou discutir agora como chegam essas aferências por quimiorreceptores, tá? Que vão influenciar essa ventilação. Então, essas aferências chegam no grupo dorsal, que envia para o grupo pontino, que vai influenciar o grupo dorsal e o ventral no ritmo ventilatório. Como isso acontece? Eu tenho os quimiorreceptores centrais, tá? E os quimiorreceptores periféricos. Os quimiorreceptores centrais estão localizados no bulbo e os quimiorreceptores periféricos nos corpos carotídeos e aórticos. Bom, basicamente, o controle químico da ventilação ela acontece primordialmente em condições fisiológicas de normalidade, acontece principalmente no bulbo, tá? Então, o controle principal da ventilação é no bulbo, tá? E o que
como que é esse controle? Esse controle, ele vai avaliar indiretamente a pressão parcial de CO2. Então, como isso acontece? Eu tenho sangue circulando, tá? Em capilares encefálicos lá, que circundam a região bulbar. E o nível desse CO2, ele atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e que vai circundar aqui o líquido, no líquido cérebro-espinhal. Então, esse CO2, ele reage, né, quando ele está no líquido, ele se dissolve facilmente, conforme eu falei na aula passada, e reage com a água, tá? Quando ele reage com a água, na presença da anidrase carbônica, eu tenho a formação de ácido carbônico que se dissocia rapidamente em H+, e íons bicarbonato. O H+, ele é o principal íon que vai ativar os quimiorreceptores centrais. Então, os quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis aos níveis de H+, tá? Na verdade, no sangue, o H+ não atravessa essa barreira hematoencefálica. Quem atravessa facilmente é o CO2, que ele dissolve-se e atravessa barreiras facilmente. E aí, ele vai se dissolver e vai formar aqui a H+ e o bicarbonato. E aí, a detecção, por isso que a detecção é indireta, vai ser via H+. Então, toda vez que eu tenho um aumento da pressão parcial de CO2, tá? Isso é muito rápido, isso acontece primordialmente no bulbo, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho a detecção desse H+ no líquido cérebro-espinhal pelos quimiorreceptores localizados no bulbo, e aí isso significa que se eu tenho um aumento na pressão parcial de CO2, eu tenho que aumentar a ventilação, tá? Para expirar o CO2 que está em quantidade, sendo produzido em quantidade aumentada, e aumentar a captação de oxigênio, né? Então, eu preciso ventilar mais os meus pulmões. Então, eu aumento o padrão ventilatório, tá? Toda vez que acontece isso. Isso acontece automaticamente em diversas situações, né? Então, quando eu tenho uma situação de atividade física aumentada, isso acontece, né? Quando eu tenho uma mudança brusca de altitude, isso acontece, tá? Quando, por algum motivo, eu paro de ventilar ou diminuo a frequência ventilatória, vai acumular CO2, isso vai acontecer, tá? Então, normalmente, essa é uma resposta rápida. Tudo bem? Esses receptores centrais, eles se adaptam quando a gente trabalha, quando a gente fica numa situação crônica de aumento dessa pressão parcial de CO2. Isso acontece quando? Quando eu fico por muito tempo em altitudes elevadas, em pacientes que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema e bronquite. Então, o que acontece? Nesses pacientes, como essa situação é crônica, esses pacientes viveriam numa situação de ventilação aumentada, né? E não é isso que acontece. O que acontece nesses pacientes é que eles têm um padrão ventilatório basal deles, né? Então, quando eu tenho essa mudança inicial de altitude ou a doença, é que normalmente a doença vai se instalando progressivamente. Eu tenho uma mudança no padrão ventilatório, mas o organismo tende a se adaptar. Já os quimiorreceptores periféricos, eles não se adaptam, nunca, tá? Então, quando eu paro de detectar, né? Vamos supor, quando eu acostumo, né? Então, vocês devem se perguntar assim, tá, mas e nesses pacientes que vivem constantemente com pressão parcial de CO2 elevada? Como que é o estímulo para esses pacientes ventilarem, né? Porque nas condições fisiológicas normais,
A gente aumenta um pouquinho o nível de CO2 por alguma exigência do corpo, eu aumento a ventilação. Tá aí um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva, certo? E ele faz qualquer demanda de tecidual por qualquer atividade, e aí eu aumento o CO2, mas ele está acostumado. Como é que ele vai aumentar a ventilação? Tá? Bom, nesses casos, essas células sensíveis principalmente à pressão parcial de oxigênio, elas trabalham sem se acostumar, tá? Porém, isso é o principal, tá? Elas têm alguma ação aqui em aumento de pressão parcial de CO2, alguma ação aqui em queda de pH, né? Que é quando tem um aumento no H+. São sensíveis principalmente aos níveis, ao H+, tá? E ao oxigênio, tá? Então, nesses casos, essas células chamadas glomais, elas são sensíveis a essas substâncias, ao oxigênio, ao CO2 e ao pH. No caso do pH, o H+. Porém, elas trabalham principalmente a influência principal periférica. O que vocês precisam saber é que elas detectam queda de oxigênio. Isso acontece, obviamente, quando eu tenho um aumento de CO2, né? Que acaba sendo uma relação direta. Se eu acumulo CO2, normalmente isso acontece concomitantemente a uma queda de oxigênio, né? Então, são coisas que acontecem simultaneamente, a queda de oxigênio e o excesso de CO2. Porém, como eu falei para vocês, a resposta de alteração de pressão parcial de CO2 central é muito rápida. Ela acontece antes mesmo dessa ativação dessas células glomais. Quando que essas células glomais entram em ação? Quando eu tenho queda da pressão parcial de oxigênio para menos de 60. Quando eu mostrei na aula de transporte para vocês, normalmente a gente trabalha com pressão parcial de oxigênio de 98, 90 até 85, né? A gente não cai muito a pressão parcial de oxigênio, né, nos tecidos. Ele chega assim, em casos... Ai, obrigada, Cida. Em casos específicos, essenciais, ele... Vamos olhar aqui a figura rapidinho para eu passar a informação para vocês. Normalmente, a pressão parcial de oxigênio, ela trabalha aí muito 40, 50, tá? Nesses casos aqui, tem até alguns livros que falam que elas são ativadas em valores abaixo de 50, que normalmente isso não acontece, porque a gente trabalha sempre com uma oxigenação alta, né, por conta do carreamento aí na hemoglobina. Então, essas condições aqui, abaixo de 40, de 60, de 50, dificilmente acontecem em condições fisiológicas, tá? Então, quando eu tenho a ativação aí da pressão parcial de oxigênio abaixo desses valores, é que eles trabalham, tá? Então, são condições de baixa oxigenação em situações muito extremas. Situações básicas, né, fisiológicas, quem trabalha principalmente são os quimiorreceptores centrais, tá? Porque eles detectam essa concentração de CO2 rapidamente, voltando aqui no slide, rapidamente ativa, e eles ativam aqui os centros de respiração, tá? Bom, aqui no caso, esse controle periférico, por que ele é tão importante? Porque eles não se adaptam, diferente dos quimiorreceptores centrais. Os quimiorreceptores centrais, eles se adaptam rapidamente,
né, em algumas condições aí, alguns dias, né, que a gente fica em altitudes elevadas, a gente já tem uma certa adaptação desses receptores. E aí, quem passa a estimular a ventilação nesses pacientes é quando tem uma queda mais grave aí na pressão parcial de oxigênio e não aumento do CO2, tá? Então, é isso que acontece. Bom, aqui, só resumindo essa questão aqui, não como eles atuam, qual que é o mecanismo de ativação desses quimiorreceptores, a concentração de oxigênio baixando, os canais de potássio se fecham, né, na presença de baixas concentrações de oxigênio. Quando eu tenho fechamento de canais de potássio, né, existe um acúmulo de potássio intracelular, né, que faz com que a célula se despolarize, né, lembrando lá das aulas da professora Fernanda no começo do semestre passado, né, a carga positiva despolariza a célula, essa despolarização ativa canais contra voltagem dependente de cálcio, entra cálcio na célula, estimula a liberação de neurotransmissores que geram potenciais de ação que vão via neurônio aferente sensorial, porque eu estou falando em periferia, certo? Que chega lá no tronco, na região de controle, tanto bulbar, né, que basicamente é bulbar que recebe, e aí envia comando para o pontino. E aí eles trabalham. Então, mas esse mecanismo, obviamente, eu não quero que vocês decorem, tá? A gente não é só a título de curiosidade aí, como vocês perguntaram. Então, pessoal, como eu comentei, né, em altitudes prolongadas, né, não prolongadas, quando fica muito tempo em altitudes aí superiores a 3.000 metros acima do mar, por exemplo, ou até condições patológicas, como eu falei, em doenças pulmonares obstrutivas, que é no caso das DPOC, vocês vão ver isso mais para frente, vão ouvir falar dessas doenças mais vezes ao longo do curso, né, em pacientes que têm enfisema e bronquite. O que acontece nesses pacientes? Eles têm baixa ventilação. Então, no caso da bronquite, né, a ventilação deles está prejudicada por conta do estreitamento das vias aéreas, como eu falei na aula passada, e no caso do enfisema, por conta da destruição das fibras elásticas, né, que deixam o pulmão aí como se fosse uma sacola plástica, que não conseguem expelir o ar. Então, eles têm dificuldade aí no processo de exalar o ar, que está rico em CO2. Então, são pacientes que têm uma condição de hipercapnia e hipóxia crônica. O que é hipóxia? Redução no oxigênio e hipercapnia, excesso de CO2, cronicamente. Então, o que acontece? Acontece a adaptação dos receptores centrais, né? Como eu falei para vocês há 2 slides atrás. Então, esses receptores que estimulam a ventilação em condições fisiológicas, no caso de pessoas saudáveis, né? Eles deixam de estimular a ventilação nesses casos. Quem passa a comandar, a aferência sensorial que passa a comandar nesses casos são os receptores periféricos de oxigênio, tá? Então, quando cai ainda mais o oxigênio desses pacientes que não têm uma boa ventilação, estimula a ventilação. Então, contrariamente, quando você aumenta muito a pressão parcial de oxigênio nesses pacientes que estão acostumados a viver com baixa pressão de oxigênio, o que acontece com esses pacientes? Elimina-se o estímulo para ventilar. Então, qual que é o estímulo para ventilar nesses pacientes? Queda de O2, tá? Então, eles estão ali com baixo nível de O2, ventilando, né? Quando esse nível cai um pouquinho aí, ventila mais. Agora, contrariamente, se você dá muito oxigênio para esses pacientes que estão habituados com uma pressão parcial de oxigênio reduzida, o que acontece? Eu deixo de estimular a ventilação. Então, existe um risco de eu ter uma parada de ventilação nesse paciente.
uma parada de respiração. Então, qual que é a relação disso com a odontologia? Então, voltando naqueles pacientes que vocês vão sedar com óxido nitroso, né? Voltando na questão do óxido nitroso. Nesses pacientes, quando a gente seda e usa o máximo de gás óxido nitroso, a concentração, o gás que a gente mistura com óxido nitroso é o oxigênio puro, né? Que eu falei que é ótimo para um paciente, porque ele está muito oxigenado. Mas para um paciente que vive com baixas tensões de oxigênio, isso é ruim para esse paciente, porque eu vou lá oferecer oxigênio puro numa concentração praticamente não, 3 vezes maior, um pouco mais até do que o teor de oxigênio que tem no ar que a gente respira, e o paciente tem risco de ter uma parada respiratória, né? Por conta disso. Então, é estritamente contraindicado eu fazer uma sedação em paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, na verdade, essa é a única contraindicação absoluta da sedação com óxido nitroso. Alguma dúvida, pessoal, nesse controle? Isso é o principal da aula, tá? Então, a gente tem um controle central, que é o que funciona normalmente, tá? É o mais rápido, porque ele controla CO2 em condições fisiológicas. Só que ele se acostuma. Então, paciente que vive em pressão parcial de CO2 constantemente elevada, ele para de funcionar, e quem passa a reger o controle da ventilação são os receptores periféricos de oxigênio. Tudo bem? Então, são os dois controles, o central de CO2 e o periférico de O2. Sendo que o controle periférico de O2, ele é mais importante nessas situações de altitude elevada e de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Tá claro isso, pessoal? Bom, vou passar. Então, aqui. Esse slide aqui, na verdade, aqui ele reúne os dois controles. O central, que eu já comentei há 2 slides atrás, que é aquilo do CO2, tá? E aqui ele junta com o controle periférico em situações, né, que a gente tem queda importante do oxigênio, que são essas condições extremas aqui, nessas situações que eu comentei com você. Então, esses são os dois principais controles fisiológicos: o controle central, CO2, controle periférico de O2, principalmente, tá? Aqui isso também acontece, tá? Mas normalmente o principal e mais rápido é central de CO2 e periférico de O2, tá? Mas ele tá separadinho aqui, porque isso só vai atuar principalmente nessas condições patológicas. Então, como acontece? Aumento na pressão parcial de CO2 no plasma, eu tenho um estímulo para aumentar a ventilação, né? E o aumento da ventilação vai resultar em quê? Aumento do oxigênio que está chegando via movimento inspiratório e eliminação do CO2, né? Pela expiração. Isso vai atuar como uma retroalimentação negativa, né? Por quê? Porque o PCO2 vai cair, vai parar de estimular a ventilação, e aí a ventilação volta. E esse controle está aí constantemente funcionando na nossa vida. Alguma dúvida, pessoal? Bom, passando... Tem no chat, professora. Oi? Tem uma no chat. Eu não vi. Pode ler para mim, fazendo um favor? A Vivian perguntou sobre, acho que, parada respiratória. Ela não entendeu como que funciona. Tá, é o seguinte. O que a gente está falando até agora? Estímulos para ventilação, tá? Então, a gente tem a ventilação normal, né? Pelo gerador central de estímulo aí, que vai estar sempre estimulando os músculos. Não apareceu aqui para mim no chat do meu celular, não sei por quê.
Mas vamos lá. Então, a gente está falando de estímulos que aumentam a ventilação, tá? No caso basicamente, o que acontece em condições normais? O principal controle é o controle de níveis de CO2 lá centralmente falando no bulbo, tá? Então, quando eu tenho o que estimula a ventilação sempre, porque assim, na verdade, a gente está sempre ventilando e as células estão sempre estimulando a contração dos músculos da ventilação, tá? Isso aqui, ele vai estimular um aumento no padrão ventilatório dependendo da necessidade. Só que quando eu tenho uma alta, né, no caso desses pacientes aqui, que acostumam com pressão parcial de CO2 constantemente elevada, né, quem passa a reger a ventilação é o oxigênio, tá? E não mais o CO2. Por quê? Porque o oxigênio, o CO2, ele se adapta, né? Os receptores de CO2, eles se adaptam quando eu fico cronicamente com concentração elevada. Então, seria assim, esses pacientes que estão com CO2 aumentado, ele estaria ventilando num ritmo ventilatório constante. Só que vai chegar uma hora que a ventilação desse paciente vai ficar normal. Por quê? Porque por conta da adaptação desses receptores. E o que passa a atuar principalmente é a pressão de O2. Quando? Quando eu tenho queda de O2. Então, eu tenho o padrão ventilatório normal, só que no padrão ventilatório normal, eu estou estimulando a ventilação e esse aumento na ventilação, ela está sendo estimulada por queda de O2 tecidual. E isso vai controlando, porque essas células, esse padrão, esse gerador de padrão, ele depende de aferência sensorial, que vai comandar se a ventilação está aumentada ou diminuída. Quando eu tenho um aumento de oxigênio nesses casos aqui, desses pacientes em específico, o que o corpo entende? O corpo entende que, nossa, tô cheio de oxigênio. Por quê? Porque eu tô estimulando. Cadê aquelas aqui? Essa ativação aqui acontece, esse mecanismo de ativação acontece quando eu tenho uma queda do oxigênio, tá? Quando eu tenho um excesso de oxigênio, isso aqui não desencadeia. E eu paro de alimentar o bulbo para ventilar. E aí eu posso ter a interrupção da ventilação, porque o organismo entende que tem oxigênio suficiente. Então, os grupos que comandam a ventilação lá no bulbo, né, tanto o bulbo recebe essa aferência sensorial, ela vai estimular a ventilação para mais ou para menos, na dependência da concentração dos gases. Então, quando eu tenho baixa, normalmente esse controle está sempre atuando para estimular a ventilação, né? Normalmente a gente está consumindo oxigênio, produzindo CO2 e eu estou sempre estimulando para ventilar. Nunca vai acontecer das células pararem. Isso acontece quando a gente para de ter atividade metabólica, de acumular oxigênio no tecido, né, e cair o CO2. Normalmente o que acontece é consumo de O2 e produção de CO2, né? Agora, nesse caso específico aqui, se eu dou muito oxigênio para esse paciente, o que vai acontecer? O receptor central de CO2 dele não está funcionando, porque ele está adaptado, certo? E aí eu dou um monte de oxigênio para esse paciente. O que esse receptor entende? Que tem oxigênio suficiente. Então, ele para de alimentar os centros, aquela rede neuronal lá no bulbo. E aí eu paro de gerar potencial de ação para ventilar. E eu cesso a ventilação. É exatamente isso que acontece.
Será que ficou claro? Quem que tinha perguntado? Ela falou que sim. E a Gabriela perguntou outra coisa. Qual o papel dos prótons na ventilação? Dos prótons? Dos prótons de H+? Acho que é, porque lá na imagem tinha, né? Na verdade, acabei de ver a mensagem, acho que a mensagem aparece e some. É por isso que eu não vejo. A mensagem aqui no meu celular aparece e depois ela vai embora. Eu tenho que ficar olhando e não consigo ficar olhando. Então, é aqui, ó. Os prótons aqui são eles que ativam os quimiorreceptores centrais. Tá vendo nessa imagem? O CO2 não liga diretamente aqui. Quem liga aqui são os prótons H+. Tá? Então, esse estímulo aqui é indireto. Tá? Então, quem ativa esse quimiorreceptor central, ele é sensível aos prótons H+. Por que esse próton do sangue não estimula? Porque ele não atravessa essa barreira hematoencefálica. Então, quem atravessa é o CO2, e aí, nesse líquido aqui, essa reação aqui dependente de anidrase carbônica que vai produzir o próton, né? E são eles que estimulam diretamente esses quimiorreceptores bulbares aqui, tá? Estimulando a ventilação. Tranquilo? Beleza, Gabriela, agora eu vi sua mensagem. Tá? Então, aqui, essa figura resume, tá? Resume toda o papel desses quimiorreceptores. Então, voltando, o que a gente tem? A gente tem as células no tronco, né? Especificamente no bulbo, tem ponte bulbo. Ponte recebe aferência sensorial, envia informação para a ponte, que comanda o gerador de padrão, que vai estimular os neurônios, que vai controlar os grupos musculares. Dependendo da demanda, eu trabalho em condições de respiração, de ventilação basal, ou dependendo da chegada da informação aferente de receptores centrais e periféricos, que é o que mostra nessa figura, eu ativo os grupos relacionados à ventilação de maior amplitude e velocidade, que é no caso do trabalho forçado. Gente, tô ouvindo um barulho aqui do gato. Que susto! Viu? Então, basicamente é esse o controle, tá? A gente tem essa rede neuronal no tronco que comanda e ela recebe aferência de quimiorreceptor central e de quimiorreceptor periférico que vai comandar o padrão ventilatório. É isso, tá? A gente tem as situações específicas que eu falei. Quando a gente tem... a gente está falando em tronco, né? Eu estava falando com vocês só tronco e quimiorreceptores periféricos e centrais. Só que, como eu falei para vocês, centros encefálicos superiores. Quando eu falo centros encefálicos superiores, eu estou falando de estruturas acima de tronco. O que eu estou falando? Sistema límbico relacionado às emoções e córtex motor. Então, é o que a gente consegue alterar o padrão ventilatório nessas situações. Então, então, assim, a gente tem o controle fisiológico da ventilação que vai controlar o nível, né, normal. Só que nessas situações, eu posso alterar o nível de ventilação, tanto frequência quanto intensidade, e isso pode acarretar alterações graves nos padrões de CO2, O2 e pH sanguíneo, que geram consequências, tá? Então, quando eu tenho, que é o que eu falei, que eu exemplifiquei para vocês a hiperventilação. Então, quando um paciente fica estressado, essas emoções podem atuar. Deixa eu ver se tem a imagem aqui, não. Elas podem influenciar, deixa eu ver se nessa imagem aqui, ó, nessa imagem aqui, mostrando nessa imagem à esquerda, ilustrado aqui por esse quadradinho, esse losango aqui, centros superiores influenciando diretamente os grupos respiratórios contínuos. Então, essa influência exerce influência nesses neurônios que vão aumentar o padrão ventilatório, que é o que acontece na hiperventilação, tá?
justificando a hiperventilação. Então, o que acontece? Na hiperventilação, o paciente não faz de propósito. A hiperventilação provocada pelo estresse, ela independe do comando cortical motor. Não é o paciente que fala assim, quero ficar nervoso, quero hiperventilar. Não é isso que acontece. É a emoção atuando no grupo pontínuo, mudando o padrão da ventilação. E qual que é o resultado disso? Queda da pressão parcial de CO2, que isso eu comentei na aula passada com vocês, e aumento do pH. Isso vai gerar uma alcalose respiratória e vai diminuir a oxigenação tecidual, que é o que eu falei para vocês. E o paciente fica mais nervoso ainda. Por quê? Porque eu desloco a curva de saturação da hemoglobina, eu aumento a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, nesses casos aqui, né, de queda da pressão parcial de CO2, a curva vai para a esquerda, e o aumento no pH de tecidual, a curva também vai para a esquerda. Aumento a afinidade do oxigênio para a hemoglobina, eu entrego menos oxigênio para os tecidos. Aí o paciente tem aquela sensação de falta de ar, né? Isso é muito, incomoda muito o paciente. Aí ele fica mais nervoso ainda, né? Então, isso acontece, pode acontecer na clínica. Então, voltando um gancho aí com o que a gente discutiu na aula passada, tá? Se alguém não tinha entendido isso aqui, quiser me perguntar, pode voltar, tá? Então, nesses pacientes, o que a gente tem que fazer, né? Se o que está gerando essa situação aqui de redução de oxigenação tecidual, nesses pacientes, a gente tem que aumentar o CO2 para esse paciente. Então, o que a gente faz? A gente fala para esse paciente respirar ou na mão, mas mais eficiente num saquinho, tá? Num saquinho aqui, ilustrado por um saquinho de papel, mas qualquer saco. Por quê? Porque eu aumento o teor de CO2 e esse CO2 que está exalando volta na inspiração seguinte. E aí eu alimento o meu alvéolo com uma maior quantidade de CO2, que nesse caso é necessária. Para quê? Para voltar à condição de padrão de pressão parcial de CO2 e retornar aí o pH, tá? Então, eu volto e aí eu volto a entregar o oxigênio para o tecido. Então, é isso que acontece. Então, isso aqui, vocês vão rever lá em emergências médicas, conduta do dentista, o que o dentista faz quando o paciente está hiperventilando, né? E a gente só consegue perceber que o paciente está hiperventilando quando a gente avalia a frequência respiratória desse paciente. Então, quando o paciente relata que ele está se sentindo mal, que ele está com falta de ar, eu avalio a frequência ventilatória, a frequência respiratória desse paciente e já faço a intervenção aí dessa respiração, uma intervenção simples e que o paciente volta rapidinho ao normal. Mas eu também consigo controlar a respiração por centros encefálicos superiores, que é o caso de quando eu falo assim, simplesmente não quero respirar, tampo a respiração, tá? Eu consigo fazer esse controle voluntário até certo ponto, tá? Esse controle automático, ele pode sobrepor o controle voluntário. Então, a gente prende a respiração, chega uma hora que eu não consigo mais prender a respiração. Eu volto a automaticamente respirar, que é o que acontece nos afogamentos. Então, quando a pessoa está embaixo da água, eu controlo voluntariamente a respiração, mas esse controle automático, ele pode sobrepor o controle voluntário, né? Quando isso acontece? Quando eu tenho uma alteração muito importante nos níveis de CO2 e de O2 e de pH, tá? Então, quando eu interrompo a ventilação voluntariamente, a gente consegue sustentar isso até o tecido, até eu alterar a concentração de CO2 e de O2, tá? E isso vai limitar a duração do tempo que eu consigo parar de respirar, tá? Nesse quadro, pessoal,
que eu extraí do próprio livro, ele tem as diferenças de padrão de ventilação. Então, aqui, eupneia é respiração normal em repouso, hiperpneia, aumento da frequência ventilatória, quando eu tenho um aumento do metabolismo, exemplo de que isso acontece durante o exercício. A hiperventilação que eu mostrei para vocês é quando eu aumento a frequência ventilatória sem eu ter a necessidade metabólica, né? Especialmente numa hiperventilação emocional ou quando eu tô enchendo uma bexiga, tá? Um outro exemplo disso é quando eu tô fazendo bolinha de sabão, a gente fica fazendo uma hiperventilação, né? E aí chega uma hora que dá uma sensação estranha de até uma dormência em lábio, né? Eu tive essa sensação no fim de semana que eu fiquei soprando bolinha de sabão para as crianças. Falei, gente, esse é mais um exemplo. A gente se sente mal quando fica enchendo muita bexiga, quando a gente fica soprando bolinha, que é semelhante, né? A gente está hiperventilando. Ele simula aí a hiperventilação, tá? E aí a gente tem que parar, né, para a ventilação voltar ao normal, e isso por conta da quantidade de CO2 e do pH, tá? Ficar alterada. Na hipoventilação é o contrário, é quando eu reduzo a ventilação alveolar. No caso da ventilação superficial, em doenças pulmonares. Taquipneia, quando o paciente tem dificuldade de respirar. Em várias doenças ou até em exercício vigoroso, tá? E a apneia é quando eu paro de respirar. Então, normalmente, a gente fala em apneia quando o paciente pode ter uma apneia obstrutiva, por exemplo. Quando eu tenho depressão dos centros de controle, que é o que eu exemplifiquei para vocês, eu posso induzir uma apneia, fornecendo uma quantidade de oxigênio exagerada para um paciente que tem uma DPOC, né? Eu posso induzir uma apneia, ou suspender voluntariamente a respiração também. Tá? Então, aí eu tenho os exemplos aí de padrão ventilatório. E para fechar, pessoal, eu não sei se eu vou tentar encerrar para ver se vai dar tempo da gente fazer. Se eu terminar até 10 para 5, dá tempo de eu buscar as crianças. Eu tenho 2 reflexos protetores que estimulam aí, relacionados à aula, estimulam a ventilação, tá? No caso da tosse, espirro ou broncoconstrição. E aqui o reflexo de inflação, que são reflexos que controlam a ventilação também, ou induzem respostas reflexas protetoras do sistema respiratório. Então, no caso dos reflexos protetores, a gente tem principalmente está associado a substâncias irritantes, então partículas em suspensão ou até gases tóxicos, que é o que acontece na tosse, no espirro, tá? Ou a broncoconstrição, em alguns casos. Então, como isso acontece, esses reflexos protetores? Então, como que acontece o reflexo da tosse e o espirro? Quando eu tenho a detecção de partículas estranhas, né, na via respiratória, eu tenho essa informação chegando no centro respiratório que desencadeia o reflexo da tosse ou do espirro, que eu tenho uma inspiração intensa de ar. Como é que é esse reflexo? Ele ativa principalmente o grupo respiratório ventral, que está relacionado à inspiração intensa. Eu tenho o fechamento da glote e a contração dos músculos relacionados à expiração forçada. Então, eu inspiro uma grande quantidade de ar e expiro uma grande quantidade de ar, que é o que acontece quando a gente tosse. Quando a gente vai tossir, a gente inspira uma grande quantidade e solta uma grande quantidade. E gera uma pressão contra o diafragma. Então, esse aumento na pressão, né, por conta da contração desses músculos aí relacionados à expiração forçada, eu tenho o aumento de pressão
e eu tenho uma explosão, uma eliminação de grande quantidade de ar nesse processo de tosse ou espirro. Então, esse reflexo, ele é um reflexo protetor das vias aéreas, tá? E quando a gente tem uma tosse crônica, a gente pode ter dor por contração excessiva desses músculos, né? Então, a gente acaba tendo dor aqui na contração, especialmente dos intercostais, em alguns casos até do diafragma, quando a gente tem tosse crônica. Acho que até cheguei a comentar com vocês. Esse reflexo de inflação aqui, ele impede uma hiperextensão dos pulmões. Então, isso acontece durante exercício físico. Então, quando a demanda metabólica está muito elevada, a gente tende a estimular cada vez mais a ventilação. Isso vai até quando? Né? Qual que é o limite da nossa ventilação, tá? O limite, ele é determinado por esses mecanorreceptores do pulmão. Então, até quando esse pulmão, ele expande? A expansão desse pulmão, ela é limitada não só pela caixa torácica, mas por esses receptores de estiramento, que impedem o estiramento excessivo dos pulmões. E aí, o que acontece? Toda vez que eu tenho a ativação desses receptores de estiramento dos pulmões, eu gero essa informação chega via aferente, né, neurônios aferentes aí para o tronco, e ele vai encerrar a inspiração, para não ter recrutamento de mais neurônio, de mais músculo, né, e ele vai limitar a expansão dos pulmões aí. E lembrando que a expansão do pulmão está relacionada à contração dos músculos que estão relacionados à expansão da caixa torácica. Então, eu consigo controlar isso. Isso aqui, pessoal, esse reflexo em casos extremos, muito extremos, tá? Eles não estão normalmente relacionados a um padrão ventilatório normal, tá? É quando eu estou fazendo atividade física muito intensa, tá? Lembrando que a gente também comentou aquela dor lateral, tá relacionada quando a atividade física ela é intensa, de tal modo que eu começo a ter o acúmulo de ácido lático nesses músculos também, tá? E aí a oxigenação decorrente da ventilação não está sendo suficiente para oxigenar adequadamente, não só o músculo relacionado à atividade, mas também os músculos relacionados à respiração. Então, eu começo a ter a dor de lado. Significa que a intensidade está acima da necessária. Da necessária não, da que o corpo consegue suportar, tá? Então, são os reflexos aí relacionados ao controle da ventilação. Tá? Ela descreve bem esses reflexos no livro, nas páginas que eu passei para vocês. E aqui aquele resumo que eu coloquei no começo da aula, né? O controle voluntário ativando diretamente os músculos, a emoção podendo exercer influência nos grupos, né, naquela rede neuronal no tronco, né? E o principal controle de quimiorreceptores centrais aqui relacionados ao CO2 e quimiorreceptores periféricos relacionados principalmente ao O2, tá? Ela joga CO2, pH, porém o mecanismo desses receptores não está claro e não está descrito nos livros. As informações que eu não trouxe detalhado para vocês é porque, de fato, ainda está obscuro, ainda não se sabe exatamente. Tá? E aqui, voltando, o controle, que é basicamente a ventilação que a gente discutiu, os músculos relacionados à inspiração e expiração. Eu acho que é isso. Então, aqui é o resumo, eu já trouxe essas informações no começo da aula, né? Repeti várias vezes esse resumo, é mais para a gente fechar a aula. Pessoal, eu já tinha passado os slides, tá? Eu fiz pequenas modificações aí nos slides.
pequenos ajustes aí de informação, mas não são significantes, aí não vai afetar a compreensão do conteúdo. Eu já tinha passado, né, os slides da aula de hoje, considerando que essa aula ia ser dada na sexta-feira. Acrescentei aqui para vocês da 7ª edição aí, as páginas do livro. É uma leitura rápida, tá? Tá bem tranquilo para vocês. Deixa eu encerrar aqui. Vou encerrar a gravação da aula.